Você quer saber como escolher uma ração melhor para o seu cachorro, para o seu gato? Você está no vídeo certo. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te passar dicas e orientações aí para você escolher o melhor para o seu pet. Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB. Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, sou aluno de nutrição humana na Universidade de Brasília, UNB. Eu nunca paro de estudar para sempre trazer conteúdos top aqui para vocês, beleza? E aí, pessoal, eu sei que é um vídeo que eu vou indicar rações, quer dizer, não vou indicar uma ração específica, mas eu vou te ensinar a escolher uma ração que seja melhor para o seu pet. Mas o nosso canal não é sobre rações, é sobre alimentação natural para cães. Então, não custa lembrar, né? Pesquisa da USP, precisamente rótulos de rações para pets e acha composições prejudiciais à saúde. O melhor é sempre dar alimentação natural aí para o seu pet. E temos o documentário também Pet Fooled, que seria o Pet Enganado, né? Que mostra a indústria das rações nos Estados Unidos, os bastidores que não querem que você saiba. E por conta desses bastidores aí, por conta dessas coisas que acontecem, é que eu tô gravando esse vídeo, porque não dá pra falar que toda ração é igual. Existem rações que são melhores que outras, é óbvio que isso existe. Mas nenhuma delas, por melhor que seja a ração, vai superar a alimentação natural. A alimentação natural vai ser sempre melhor e superior pro seu pet. E aí, pessoal, começando aqui, né, detecção de glifosato, de resíduos de glifosato nas comidas de animais de estimação. É um trabalho recente. E glifosato é um dos principais venenos que usam nas plantações, né? Um dos principais agrotóxicos. Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer ao escolher uma ração para o seu pet é escolher uma ração que não tenha transgênico. E no Brasil, pelo menos, aparece aquele triângulozinho com um T, né? Um triângulo amarelo com um T. Se tiver isso no rótulo da ração do seu pet, essa ração não é tão boa. E aí esse trabalho mostrou que todas as rações de gatos e cães estavam contaminados com níveis detectáveis de glifosato, que é esse agrotóxico, esse veneno. E glifosato, lembrando, pode causar diversas doenças aí nos pets. Existe uma correlação entre a quantidade de glifosato e a quantidade de fibra total da ração. E fibra nas rações, pelo menos, geralmente vai vir da onde? Dos vegetais. Então existe essa associação de rações ricas em vegetais, em grãos principalmente, tinham maiores teores de glifosato na composição. E a exposição ao glifosato pelo consumo de comida é provavelmente maior para os pets do que para humanos. E eu explico porque isso aqui é algo que eu tenho falado há muito tempo, né? E esse trabalho científico mostrou isso. Pessoal, ó, por exemplo, no Brasil existe uma média, não sei se está atualizado ou não, mas foi o trabalho da doutora Larissa Bombardi, que é da USP. Ela fez um mapa do uso de agrotóxicos no Brasil, né? Separou o uso de agrotóxicos por região do Brasil e tal, e obviamente as regiões que têm uma maior atividade da agricultura têm maior uso de agrotóxicos. E aí foi detectado que, em média, o brasileiro, o humano brasileiro, consome por ano, em média, 5 litros de agrotóxico. 5 ou 7, alguma coisa assim. Então imagina você chegar no 1º de janeiro e falar assim, vou tomar minha dose de agrotóxico anual, beber 5 litros de glifosato. Já imaginou? Só que a gente faz isso via alimentação em média, quando a gente come principalmente esses alimentos que têm transgênicos na composição. Só que, por mais que alguém coma alimentos que tenham transgênicos, a gente come eventualmente algum fast food, algum ultraprocessado, né, que tem ali glifosato, por exemplo. Só que, teoricamente, a gente tem uma alimentação razoavelmente melhor que a de outros países, né? Porque a gente ainda come muito arroz e feijão no almoço, come carne, enfim. De modo geral, essa é a alimentação do brasileiro médio. Então, existem refeições do nosso dia que não têm agrotóxicos. Agora imagina o cachorro ou o gato que come uma ração que tem glifosato. E aí ele só come essa ração. Então 100% das refeições dele vai ter glifosato, ao contrário do que da gente. Então é por isso que, provavelmente, a ingestão de glifosato pelos pets, proporcionalmente ali ao tamanho deles, é maior do que na gente em humanos. Então eles vão, provavelmente, também sofrer os maiores efeitos ruins do glifosato do que nós humanos. E aí a gente vê um monte de cachorro e gato doente, com câncer, não sei o que e tal. Por quê? Porque estão comendo transgênico aí todos os dias em todas as refeições. Então evite rações que tenham transgênicos para começo de conversa. E aí, né, é isso aqui, né? As 18 rações que eles testaram tinham resíduos de glifosato. Havia uma correlação entre a presença de fibra e glifosato, sugerindo que a origem dele no alimento, né, na ração lá que eles testaram, seja vindo de alimentos de origem vegetal.
E seu cachorro e seu gato são carnívoros, lembre-se disso. Tem a nossa playlist aqui de cão e gato carnívoro. Os últimos vídeos que soltei aí nas últimas semanas foi falando a respeito disso, inclusive. E a exposição de glifosato nos pets provavelmente é maior do que em humanos. E aí, pessoal, tem esse trabalho aqui que é sobre humanos, mas vocês já vão entender onde eu quero chegar, né? É um trabalho gratuito, se você procurar aí no Google você vai achar esse PDF, né? Série tecnológica das proteínas alternativas, proteínas vegetais ou plant-based, né? Baseadas em plantas, da GFI Brasil. Se você quiser ler esse trabalho gratuito aí, você vai ler sobre essas proteínas de origem vegetal. E o problema é que essas proteínas de origem vegetal são usadas em muitas rações, entendeu? E aí é onde eu quero chegar. E aí, esse trabalho aqui, que é sobre humanos, mostra o como é difícil usar proteínas vegetais em humanos. Os desafios que a indústria precisa contornar, resolver de alguma forma para oferecer proteína de origem vegetal para humanos. E olha que nós somos onívoros, ou seja, nós somos animais que conseguem lidar bem com alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. A gente consegue comer alimentos desses dois reinos. Agora, os cães e os gatos, eles são carnívoros. Então, se é um desafio comer proteína de origem vegetal para nós humanos, imagina para os cães e para os gatos. E eles colocam nas rações. E aí, as principais fontes de proteína vegetal são as plantas leguminosas. E as plantas leguminosas, como é mostrado aqui nesse trabalho, elas têm fatores antinutricionais que eu vou explicar para vocês o que são esses fatores antinutricionais. E esses fatores antinutricionais são moléculas que podem ou não ser destruídos pelo calor. E a ração passa por um processamento térmico muito intenso, inclusive, que pode sim servir para destruir boa parte desses fatores antinutricionais. Entretanto, por outro lado, como tem um processamento térmico das rações, podem se formar moléculas chamadas produtos da glicação avançada e aminas heterocíclicas. E esse grupo de moléculas, esses dois grupos de moléculas, podem causar doenças nos pets, que é o que eu falei nesse vídeo aqui, que está inclusive na página inicial do canal. Se você procurar aí, os 5 maiores estragos que a ração pode fazer no seu cachorro, eu falo principalmente do que os produtos da glicação avançada e o que as aminas heterocíclicas podem fazer no seu cachorro e no seu gato também, se ele come ração, porque toda ração passa por esse processamento térmico e forma essas duas classes de moléculas. E aí, quais são os fatores antinutricionais das proteínas vegetais? Rafinose e estaquiose pode causar flatulência. Inibidores de enzimas digestivas, que inibem, por exemplo, a tripsina, quimiotripsina e a alfa-amilase, que são enzimas digestivas de proteínas e de carboidratos. Então, se seu pet está comendo um inibidor de enzima digestiva, pode ter altos níveis de proteína na alimentação dele, ou altos níveis de carboidrato, ele não vai conseguir digerir e absorver bem, porque essas enzimas digestivas estão sendo inibidas. Lectinas, que causam irritação das células do intestino e ligação a carboidratos, atrapalhando a absorção de carboidratos e lisando, destruindo as células do intestino, causando irritação delas, atrapalhando a absorção, porque não adianta nada. Digerir tem que passar pela célula do intestino. Se essa célula do intestino está irritada, está destruída, não vai absorver. Existem fatores antinutricionais antivitamínicos, antivitamina A, B1, B3, B6, B12, D e E, e aí está destruindo vitaminas. Existem fitatos, que são quelantes de algumas moléculas, Quelante é algo que se gruda em outra coisa e atrapalha a absorção. Então, o fitato, ele é um quelante de cálcio, ele se gruda no cálcio e atrapalha a absorção de cálcio. Ele se gruda no zinco e atrapalha a absorção de zinco. A mesma coisa para o ferro, cobre e magnésio. Os oxalatos são quelantes de cálcio. As saponinas, todos os fatores antinutricionais das proteínas de origem vegetal. Atrapalha a absorção de proteínas, glicose e colesterol. Os goitrogênicos inibem a síntese do hormônio da tireoide. Os taninos se complexam com proteínas. Os alcaloides podem ser hemolíticos. O hemolítico é o quê? É o que causa hemólise das células do sangue. Destroem as células vermelhas do sangue, podendo causar anemia. E todos esses fatores antinutricionais podem ou não serem destruídos pelo calor. A maioria, na verdade, já é destruído pelo calor, mas alguns não são e podem estar presentes aí nas rações. E aí, novamente, o processamento térmico que destrói os fatores antinutricionais causam outros problemas. Recomendo que você assista esse vídeo aqui, tá bom? 5 maiores estragos que a ração pode fazer no seu cachorro e no seu gato também. Esses fatores antinutricionais estão presentes principalmente em leguminosas, feijões, lentilhas, soja, ervilha, grão de bico, tremoço. São fontes de proteínas vegetais, muitas vezes usadas nas rações. Então, a gente já vê um pouco de teor proteico de ração, mas se, uma ração para cão ou gato que tem um alto teor de proteínas, mas só tem leguminosa na composição, essa proteína está vindo de onde?
de origem vegetal, que não é o melhor pro seu pet, que é um carnívoro. Mas é o que é mais barato. O que é mais barato? 1 quilo de lentilha ou 1 quilo de carne? 1 quilo de soja ou 1 quilo de frango? Entendeu? Então, as rações, para ficarem mais baratas para a indústria, usam essas outras fontes aqui alternativas de proteína, mas não ficam baratas para o consumidor final, que é você, né? Então preste atenção nisso e evite rações que tenham leguminosas na composição. Aí, procura em rações que tenham fontes de proteínas animais entre os primeiros ingredientes. Aqui eu coloquei exemplos de rações reais, não vou falar aqui os nomes, mas são rações reais, né? Ração A, B e C. Olha aqui, ó, aqui em verde estão os 5 primeiros ingredientes. Então a ração A, ó, os 5 primeiros ingredientes: farinha de carne e ossos de ovino, né, que são ovelhas, farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo. Os 3 primeiros ingredientes são de origem animal. Aí vem quilera de arroz, grão de sorgo, né? Aí a ração B: farinha de carne e ossos de bovinos, farinhas de subprodutos de frango. O terceiro ingrediente já é milho integral moído, né? Gordura de aves, farelo de soja, que a gente viu que é leguminosa. E ainda depois, na sequência, tem glúten de milho. Olha só, o milho está aparecendo 2 vezes, mas não é a mesma coisa. E aí tem a ração C, que é pior ainda que as anteriores, né? Digamos assim. Tem farinha de carne de ossos bovinos, farinha de vísceras de aves, óleo de peixes, grão de milho. Aí tem farelo de glúten de milho e esse DDGS, resíduos secos de destilaria com solúveis de milho. Tem milho 3 vezes aparecendo. É o mesmo alimento dividido em 3 vezes. Provavelmente, se somasse as quantidades, esse milho aqui que está aparecendo em 5º lugar, digamos assim, apareceria em 2º, apareceria em 1º, né? Aqui é a mesma coisa, é o mesmo alimento, é milho. Se fosse somar aqui os 2 teores, provavelmente esse milho apareceria aqui em 2º lugar ou em 1º. E aí a gente volta lá no comecinho do vídeo, né? Que eu falei aqui dessa reportagem da USP. Saiu no G1, você pode procurar aí na internet essa reportagem. Pesquisa da USP, especialmente rótulos de rações para pets e acha composições prejudiciais à saúde. Se você for ler a pesquisa, você vai ver que eles encontraram que as rações tinham muito milho na composição. Que milho era o principal ingrediente das rações que eles testaram. Entendeu? Então, por que acontece isso? Por conta disso, porque eles fazem esse fracionamento ou split. Eles pegam o mesmo alimento, aí quebram ele em diversas partes. Ah não, aqui é só o glúten de milho, aqui é o farelo de milho, aqui é o resíduo seco de milho, aqui é não sei o que lá de milho. Se você junta todo esse milho, a ração que é sabor, sei lá, frango, deveria ser sabor milho, porque o que mais tem é milho e não frango. Então tome cuidado com isso aí na lista dos ingredientes. O que primeiro aparece é o que mais tem. Então, ó, essa daqui, ó, se farinha de carne e ossos de ovino é o que está em primeiro lugar, é o que mais tem nessa ração. Em segundo lugar, o que mais tem é o quê? Farinha de vísceras de aves. Em terceiro lugar, farinha de torresmo. Em quarto lugar, quilera de arroz e tal. Esses 5 primeiros ingredientes são selecionados por quê? Porque são a principal composição da ração como modo geral. Então, se você pega uma ração que tem um monte de grão entre os 5 primeiros, não é uma ração tão boa assim para o seu pet quanto uma que tem mais ingredientes de origem animal entre os primeiros. Mas aí você tem que tomar cuidado. Se o primeiro ingrediente for carne mecanicamente separada, você tem que ver o segundo e o terceiro ingrediente, né? Carne mecanicamente separada ou CMS, é a sigla. Pode aparecer CMS aí na lista de ingredientes. E CMS tem cerca de 70% de água. E os outros ingredientes são secos, né? Outros ingredientes adicionados. Por exemplo, eu tenho essa ração que o primeiro ingrediente é carne mecanicamente separada, depois eu tenho um glúten de milho, que é um produto seco, e eu tenho um farelo de soja, que é um produto seco. Quando 70% dessa carne mecanicamente separada evaporar, e vai evaporar porque a ração é seca. Então todos os ingredientes, por mais úmidos que sejam lá no original, digamos assim, na massa original, o que tiver de água vai evaporar e muito. Então esse CMS aqui, ó, que está aparecendo em primeiro lugar, provavelmente o conteúdo seco dele, no final das contas, vai estar mais para frente. Então o que mais vai ter numa ração desse tipo, provavelmente vai ser glúten de milho e farelo de soja, e não carne mecanicamente separada. Então tome cuidado com essas coisas que a indústria usa aí para tentar passar uma outra ideia. Aí você já vai curtir esse vídeo, vai se inscrever nesse canal, porque ainda tem muitas dicas top aqui pra você nesse vídeo, beleza? Fica ligado aí, bem coisa legal. Tome cuidado também com o teor de proteína que tem nas rações. A FEDIAF, que é uma federação europeia de nutrição de cães e gatos, ela coloca que o mínimo que uma ração para cães adultos deve ter é 18%. Já para gatos adultos tem que ter pelo menos 25% de proteína bruta. Só que
o ideal é que seja mais, que os cães adultos recebam uma ração que tenha pelo menos 25% de proteína e os gatos uma ração que tenha pelo menos 40% de proteína, né? Os cães são carnívoros oportunistas e os gatos são carnívoros estritos, tá bom? E aí toma cuidado com alto teor proteico e presença de leguminosas, porque foi aquilo que eu falei. Ah, nossa, tem uma ração aqui para cachorro que tem 25% de proteína. Aí os ingredientes principais são soja, trigo, sei lá, outra leguminosa, ervilha, grão de bico, então toma cuidado com isso, tá bom? Evita essas ações que tenham leguminosas, porque aí esse teor de proteína tá vindo provavelmente de leguminosa, de um alimento de origem vegetal, que tem fatores antinutricionais, e não de alimentos de origem animal. O seu pet, cachorro, gato é carnívoro. Vou dar mais dicas para vocês, só quero convidar você ao curso online de alimentação natural para cães. Porque eu sei que você está aí nesse momento, tendo que dar ração pro seu cachorro e tal, mas eu acredito que em algum momento você vai conseguir mudar a vida pro seu cachorro para melhor. Por melhor que seja a ração que você escolher, não vai ser melhor do que a alimentação natural pro seu cachorro. Então venha para o nosso curso de alimentação natural para cães, um curso completíssimo, mais de 120 aulas para você aproveitar. Temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu estou lá tirando as dúvidas dos meus alunos, tá bom? Então clica no link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, para você ir lá para a página do nosso curso, tá bom? E aí, pessoal, ração com ou sem grãos? Os grãos, eles podem causar alergias nos nossos pets. Esqueça o mito que existe, que o cachorro que tem alergia a frango. São os mitos da veterinária, que eu não sei de onde vieram, mas que os veterinários acreditam, e são mitos, né? Mitos. Cachorro tem alergia à proteína de frango, é o mais comum que acontece. Mentira, não é o mais comum, isso é um mito. Cachorro doente renal não pode comer proteína. Outro mito que destrói a vida do cachorro doente renal, faz ele adoecer mais rápido, né? Enfim, tem esses mitos aí na veterinária, sei lá de onde vieram, né? Castração faz bem para todos os pets. Outro mito também, tem vídeo aqui no canal que eu explico que não, que castração não faz bem para todos os pets. Tem os momentos necessários de ter castração, sim, tem momentos que tem que castrar, mas para a maioria dos pets isso não se aplica. Depois você assiste esse vídeo, enfim. Mas aí voltando, né? Os grãos, eles podem causar alergias, e é muito mais óbvio um grão causar alergia no animal carnívoro do que um alimento de origem animal causar alergia no animal carnívoro, tá? Muito embora alguns poucos cães possam sim ter alergia à proteína de origem animal. Então vamos lá, os grãos, eles podem ser alergênicos, né? Soja, milho, trigo podem causar alergia. E aí a gente tem ainda a presença de glúten nos alimentos. E se glúten causa problemas em humanos, imagina nos carnívoros. E aí o glúten não está só no trigo, pessoal. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi lá na faculdade de nutrição humana. Não aprendi na veterinária não, mas a nutrição humana aprendi e estou trazendo aqui para o benefício dos nossos pets. Todos esses grãos aqui, ó, tem glúten na composição. É um glúten que muda um pouco, né, mas sem glúten. O que é o glúten? É uma molécula que tem uma fração de prolamina mais glutenina. Todos eles têm glutenina, mas a prolamina muda dependendo do vegetal. Então, a prolamina do trigo é gliadina. Então, o glúten do trigo é gliadina mais glutenina. Na cevada é a ordeína. Aí o glúten da cevada é ordeína mais glutenina. Na aveia, avenina. O glúten da aveia é avenina mais glutenina. O centeio tem a secalina. E aí o glúten do centeio é a secalina mais a glutenina. Então, todos esses grãos aqui têm glúten sim. E se seu pet tem alergias, já olha a ração ali, se tiver um desses, pode ser essa fonte de problema dele. Até mesmo se for uma ração hipoalergênica. Toma cuidado que ração hipoalergênica pode causar alergia. Eu já gravei vídeo sobre isso também, tá? Então dá uma olhada lá e evita esses grãos aí na ração do seu cão, do seu gato. Para os gatos, especificamente, as dietas úmidas são melhores, né? Aquelas rações úmidas, porque eles evoluíram de animais do deserto. Você sabia disso? Que o gato selvagem era um gato do deserto. Então eles não estão acostumados a beber água. Então, por exemplo, eu tenho meu gato, sexta-feira 13, ele bebe água direto no pote. Mas eu sei que tem gatos que se você deixar o potinho ali para ele beber água, ele não bebe. Você tem que colocar uma fonte para ter água correndo, para ele lembrar possivelmente de um rio que ele encontrou no deserto, aí ele bebia água e tal. Mas gato tem problema com ingestão de água. Por quê? Eles bebiam água das presas, bebiam água, entre aspas, né, das presas. Bebiam lá o sangue da presa, a água que tem na carne e tal, e conseguiam a água que eles precisavam dessa forma. Então, para os gatos é melhor você trocar a ração seca pela ração
úmida. Vai ser melhor para os rins do seu gato, para a função urinária do seu gato, tá bom? Então, para os gatos fica essa dica aí. Quantidade de carboidratos. Você tem que avaliar a quantidade de carboidratos que tem na ração que você está comprando para o seu pet. Seu pet é carnívoro, por que ele está comendo carboidrato? Já está começando por aí que tem algum problema nisso, né? Na alimentação natural a gente usa sim carboidratos, mas tem um motivo para isso. Não é qualquer carboidrato que a gente usa, porque nas rações eles usam principalmente carboidratos do milho, que a gente não usa na alimentação natural, esses grãos. E o teor de carboidrato da alimentação natural é muito menor. Enfim, tem um motivo para isso que tem explicação já em outros vídeos que eu gravei porque que os vegetais entram na alimentação natural dos pets. O problema é que nas rações é impossível fazer uma ração que seja pobre em carboidrato. É impossível, pelo processo de fabricação, que é a extrusão e tal. Então, você vai ter que descobrir a quantidade de carboidrato que tem na ração do seu pet. Mas no Brasil, isso não é mostrado ali na tabela nutricional que tem na ração. Então, como que você faz para descobrir a quantidade de carboidrato? Você vai ter que calcular. Mas não é difícil, eu vou te ensinar aqui o macete. Então, os rótulos de ração não mostram a quantidade de carboidrato, pode procurar que não vai ter, só que o carboidrato está lá presente. E eu acho que passa até uma ideia meio falsa, né? Ah, eu não estou vendo carboidrato aqui, então deve ser 0% carboidrato. Mentira, toda a ração tem carboidrato. Toda. E aí, beleza. Como você vai fazer isso, né? Você vai procurar rações que tenham as menores quantidades de carboidrato. Você vai ter que calcular. Como calcular? Passo 1 e passo 2. Eu gosto de ensinar assim. Passo 1 e passo 2, porque fica mais fácil. Algumas pessoas não têm tanta facilidade com matemática e tal. Então eu gosto de fazer por passos que todo mundo vai conseguir calcular sem nenhum problema. É inclusive assim que eu ensino no curso de alimentação natural para cães. A minha metodologia é muito top, pessoal. Pessoal, na boa, ó, abrindo aqui um parênteses, né? Eu dei aula para criança. Dei aula para criança na época que eu ia para a igreja. Dei aula para criança em escola pública em São Paulo. Dei aula de ciências e de biologia, né, para crianças ali do ensino fundamental 2, ensino médio. Dei aula para crianças no inglês. Participei de um projeto com crianças na nutrição. E para você ensinar uma criança, você tem que ter didática, você tem que conhecer ali a forma de ensinar. E essa forma de ensinar, eu sei que quem está assistindo aqui provavelmente não é criança, e os alunos do meu curso online não são crianças, mas eu ensino de uma forma que até uma criança consegue aprender. Não desmerecendo as crianças, elas são incríveis, mas a gente precisa de um macetezinho para ensinar. E eu ensino de uma forma tão fácil no meu curso online que todo mundo aprende. E aqui eu vou te dar uma palhinha de como que eu ensino, né? Então, passo 1, para a gente calcular a quantidade de carboidratos da ração aí do seu gato, ração do seu cachorro. Passo 1, você vai ter que fazer o cálculo de X. O que é o X? Você vai somar a porcentagem de proteína, mais a porcentagem de extrato etéreo, ou gordura, é a mesma coisa, mais porcentagem de minerais, mais porcentagem de umidade. Fez esse cálculo, achou esse valor de X, você vai para o passo 2, que é a quantidade de carboidratos. Então a porcentagem de carboidratos vai ser igual a 100 menos X. Vou te dar um exemplo para ficar fácil. Então vamos imaginar essa ração A que tenha 20% de proteína, 15% de extrato etéreo ou de gordura, é a mesma coisa, 7% de minerais, 10% de umidade. Então o passo 1 é calcular o valor de X. X eu vou somar essas porcentagens aqui. Então, porcentagem de proteína, mais porcentagem de extrato etéreo ou gorduras, mais porcentagem de minerais, mais porcentagem de umidade. Então, vai ser 20 mais 15 mais 7 mais 10, X igual a 52%. Porcentagem de carboidratos, agora o passo 2, né? A gente já sabe que X igual a 52 para a ração A. Então, o passo 2 é a porcentagem de carboidratos vai ser igual a 100 menos X. 100 menos 52 igual a 48%. Então, a gente encontrou que essa ração aqui, ó, tem 48% de carboidratos. Isso não é tão bom, tá? Você tem que procurar uma ração que tenha menores teores de carboidratos aí para o seu pet. O ideal, pessoal, é que a ração do cachorro tenha no máximo 40% de carboidratos e a ração dos gatos tenha no máximo 20%. Então, procura uma ração que se enquadre nesses valores aí que eu falei para vocês. Que tá aqui, né? Eu prefiro rações com menos de 40% de carboidratos para cães e 20% de carboidratos para gatos, né? Esse shows aqui é carboidrato, é uma siglazinha que a gente usa na nutrição humana. E aí algumas orientações importantes também, né? Evite conservantes sintéticos como BHT e BHA. Prefira conservantes naturais como vitamina E ou tocoferóis, pode estar escrito lá tocoferóis, e extrato de alecrim. Evite rações monótonas, né? Procure as rações que acrescentam outras coisas na ração do seu pet, como vegetais, frutas, ervas, sementes, para ter uma maior variabilidade. Ração é uma monodieta, é uma dieta repetitiva e tal.
Então, se tem mais alguma outra coisa ali, é melhor para o seu pet. E mude de marca de ração de quando em quando, porque aí, sei lá, a ração A acrescentou de diferente, sei lá, extrato da erva X, da erva Y. A ração B acrescentou extrato da erva Z, entendeu? Então vai variando ali de quando em quando para ter uma melhor nutrição aí para o seu pet, beleza? Curso online de alimentação natural para cães para transformar a vida do seu cachorro, mostrar todo o seu amor para o seu cachorro. Tenho certeza que você ama ele. Então, você vai vir aqui para o nosso curso e ter esse conteúdo top das galáxias, beleza? Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Para fazer a dieta do seu cachorro, mande e-mail para vet.edgar@gmail.com. Por lá eu explico como funciona o meu atendimento. Também te passo um orçamento. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.